Amém? Glória a Deus. Quero falar aqui em Lucas 19, a parábola das 10 minas. Lucas 19, do verso 11 em diante. Quem já achou, diga glória a Deus. Amém. Quem não achou, fique só ouvindo, que eu vou falar rápido aqui. Diz, são 8h46, tá bom? Vou falar rapidamente. Diz, ouvindo ele estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém. Lucas 8:11, repito, 19, verso 11. A parábola dos 10 servos e das 10 minas. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidava que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Verso 12. Disse, pois, certo homem nobre quer dizer muito rico, muito poderoso, mais do que qualquer trilionário da terra. Isso que ele quer dizer aqui. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Aqui ele está dizendo, ele vai voltar. Isso é Jesus falando, ele vai voltar. Lucas 19:13 diz, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas. Mina quer dizer literalmente um buraco aí chapado de ouro para você trabalhar. Isso que ele está tentando dizer. Verso 13. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreceram-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Verso 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, quer dizer, depois que ele virar rei do mundo inteiro, disse que ele chamasse aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para sobre o que cada um tinha ganhado negociando. Verso 16. Veio o primeiro, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Quer dizer, trabalhei com uma, fiz 10. Verso 17. Disse-lhe ele, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. E o 18, e veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas, quer dizer, comprei mais 5, com aquela que tu me deste para me trabalhar. Verso 19, e a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. Verso 21, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso. Por favor, não mexa, por favor. Que és homem rigoroso. Vou voltar para o 19. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. Verso 20, veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei no lenço. Verso 21, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, cegas, quer dizer, colhe o que não semeaste. Verso 22, porém ele disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego, quer dizer, colho o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo não exigisse com juros? Verso 24, disse o que estavam com ele, tirai-lhe a mina, dai-lhe a quem tem 10 minas. E disseram-lhe ele, Senhor, ele tem 10 minas. O verso 26, pois eu vos digo que qualquer que tiver seria dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Agora o pior está bem aqui no verso 27. E quanto àqueles que, meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os
diante de mim. Eu quero saber se algum de vocês já leu alguma vez Lucas 19, 27. Se alguma vez algum de vocês já ouviu isso de algum pregador. Se vocês tiverem interesse de ler esse Lucas 19, 27. Porque vai haver um tempo, diz a Bíblia, irmão, se você não já leu, o Apocalipse, por exemplo, capítulo 16 do Apocalipse, diz que Deus um dia vai destruir o mundo inteiro. Do jeito como um dia ele destruiu Sodoma e Gomorra. Primeiro ele tirou Ló. Como ele tirou um dia Noé e sua família, primeiro, depois destruiu o mundo inteiro com o dilúvio. Assim um dia vai acabar. Em Mateus 24, 1 ao 3, os discípulos perguntaram: que sinais serão da tua vinda e do fim do mundo? Então eles sabiam que um dia vai ter o fim. E uma das coisas que vai acontecer no fim é isso aqui, ó. Aqui é uma promessa para o fim. Que quando ele voltar, primeiro ele vai levar o povo dele, depois todos aqueles que não quiseram que ele reinasse sobre eles, vai ter um fim muito terrível. Às vezes a gente quer vir na igreja para ouvir apenas coisa boa. Não existe coisa boa melhor do que isso aqui, irmão. Você ouvir a verdade de que uns vão subir com Cristo e outros que ficarem para trás, vai ser terrível. Já imaginou o próprio Cristo dizer aqui que pessoas que não querem que ele reine, eles vão sofrer demais. Então, eu quero falar aqui sobre o rei e sobre o servo. Ainda tem ali 10 minutos, 5 minutos. Mas essa mensagem aqui, irmãos, a gente começou a falar ela hoje, 80 minutos em áudio, nós enviamos para dentro da Escola Bíblica em áudio hoje. A gente está estudando os mistérios do Apocalipse em áudio. E começamos a ler esse versículo explicando como multidão de gente vai morrer de fome depois da volta de Jesus. Multidão vai morrer de doenças terríveis depois da volta de Jesus. Vai ter catástrofe como o mundo nunca viu. E um dos que vão proporcionar isso para a terra é o próprio Deus. A Bíblia diz que ele vai enviar anjos para tocar trombeta. Cada trombeta, chamado 7 trombetas do Apocalipse, que a gente lê hoje lá, estão, por exemplo, no Apocalipse 6, no 8 e no 9, as 7 trombetas. Quando cada anjo tocar uma trombeta dessa, que vai acontecer depois da volta de Jesus, vai Deus enviar flagelos para a terra, e um dos flagelos é morte. Vai morrer multidões. Quem que vai participar disso? Lucas 19, 27. Aqueles que não querem que Deus reine sobre eles. Quem? Qualquer um. Então, irmão, Cristo, quando ele veio em Mateus 10, ele chamou o discípulo e diga: vai, diga que é chegar o reino dos céus. Então ele estava dizendo: chegou um rei na terra que é maior do que qualquer rei. Não existe nenhum rei na terra, nem no céu nem na terra, não tem um rei maior do que esse. E ele veio estabelecer seu reino na terra. Agora, para as pessoas serem participantes desse reino, tem que ter o quê? Servo. Tem um rei e tem os servos. Isso você aprendeu aí em Lucas 11, 19, que lemos sobre a parábola das 10 minas. Os servos, aquele rei, deu um monte de coisa para eles trabalharem. Está dizendo que o evangelho é igual uma mina de ouro. Se você plantar onde Deus mandou você plantar, você tem mais do que quem tem mina de ouro. Por exemplo, Mateus 6,19, Jesus disse: não amontoe tesouro na terra onde o ladrão rouba, amontoe tesouro no céu onde o ladrão não rouba. Então tem tesouro lá em cima. Em 1 Timóteo 6,17, Paulo diz: manda os ricos desse mundo que não sejam altivos, não ponha a esperança nas riquezas, mas entesoure para si mesmo um bom fundamento lá no céu, com que? Com boas obras. Entesourar quer dizer guardar tesouro no céu. Certa vez Jesus diz para um homem rico, milionário, em
Lucas 12, 21, ele disse: louco, ainda hoje perderão tua alma, que tu tem preparado para quem tu deixarás? Aí ele diz: assim é aquele que é rico para consigo mesmo e é pobre para com Deus. Que foi que Jesus disse para um pastor em Apocalipse 3, 17 e 18? Ele diz: tu diz que tu é rico, mas tu é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então o evangelho é para te enriquecer, irmão, não é aqui na terra. Quanto mais você trabalhar como servo, tem muita coisa para fazer. Agora, dentro da Bíblia tem dois tipos de servo. Mateus 6, 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou tu ama um ou despreza o outro, ou tu te dedica a um, tu não vai te dedicar ao outro. Tu não pode servir a Deus e a Mamon. Então o que Jesus está falando é que ele quer serviço. Qual é o serviço que a gente está fazendo para Deus? A gente passa o dia trabalhando muitas vezes para nós. O que foi lido agora aqui de Efésios 6? Por exemplo, versos 5 ao 6, que o servo tem que servir a Deus de coração e não à vista para agradar o homem, mas servindo a Cristo. Servir de coração. Sabe o que foi que Romanos 6, 17, Paulo diz? Que a gente tem que servir a Deus voluntariamente de coração. Romanos 6, 17. O que é servir de coração? É quando ninguém te empurra para te fazer. Assim como a gente, quando vai para o carnaval, ninguém obriga a gente. Quando a gente vai fumar maconha, ninguém obriga. Ninguém diz: não tem que fumar maconha, eu te obrigo. Quando eu era cachaceiro, ninguém botava uma pistola na minha cabeça e dizia: todo bebe cachaça hoje, então eu te mato. Ninguém fazia isso. A gente ia como? Voluntariamente. Então em Mateus 6, 24 diz: quem serve a Deus tem que se dedicar, tem que escolher quem vai se dedicar, se é Cristo ou se é o diabo. Sabe o que Jesus diz para Israel em Mateus 8, 40, João 8, 44? Vocês querem satisfazer a vontade do Pai de vocês, o Pai de vocês é o diabo. Então Israel servia a Satanás, porque não queria ouvir o que Jesus falava. Então as igrejas, irmãos, são chamadas a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e para eles trabalhar. Por isso que Malaquias 3, o último versículo, que é o 18, diz: tem que haver diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Muitos de nós em lugar nenhum tem diferença. Muitos de nós onde anda, ninguém vê a diferença. Pelo que fala, pelo que faz, pelo que veste. Nós somos cristãos por inteiro, em qualquer lugar. Eu quero falar do servo, rapidamente. 12, 26 de João. Estou gravando ao vídeo, depois eu enviar para o grupo, vocês pegam lá. O grupo da igreja vai estar lá nesse vídeo já já. 12, 26 de João. Jesus diz: quem me serve, meu Pai me honrará. E onde estiver o meu servo, lá eu estarei. Sabe o que ele está dizendo? Ele vai te proteger se você for servo dele, e em qualquer lugar ele estará contigo. Onde eu estiver, estará meu servo. Que lindo, que promessa. Você pode entrar de noite onde estiver. Eu entro nesse mato aí, irmão, de noite, atrás de abelha, com lanterna, não estou nem aí. Pode vir cobra nem aparece. Que a Bíblia diz no Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 na tua direita, não serás atingido. Então, meus amados irmãos, servir a Deus não é uma brincadeira, é uma promessa de que o que tu dá para Ele, tu recebe 300 milhões de vezes. Ali, ó. E muita coisa aqui na terra tem para você. Glória a Deus. Agora, uma comunidade dessa precisa ver a gente como servo. Olha aqui, ó. Por exemplo, Gálatas 5, 13. Eu não vou nem ler, eu vou só falar aqui, vocês vão ouvir depois para mim. Gálatas 5, 13. Servi-vos uns aos outros em amor. Servir um ao outro com amor. Qual é esse um ao outro? Onde que estão eles? E cadê esse serviço da gente? De pregar um para o outro, falar
do Apocalipse 20:10, para onde vão 1 bilhão de pessoas para lá gritar eternamente? Qual é o amor que estou fazendo os outros entender? Qual? Serve com amor. Gálatas 5:13. Então, meu irmão, o verdadeiro servo, ele também faz isso bem aqui, que Davi diz. Salmo 2:11. Servi ao Senhor com temor e tremor. Você imaginou? Que a gente pensa que Deus é uma molecagem. Eu venho aqui, estou na cachaça, estou cantando, estou pregando. Eu sou ali que tem ódio, odeio, mato, roubo. E depois venho tentar pregar como um padre da missa, que está na idolatria o tempo inteiro, não se arrepende e está ali cantando. Nós estamos igual um macumbeiro que está lá numa macumba e tem coragem de falar o nome de Deus. A Bíblia diz: não use o nome de Deus em vão. Salmo 2:11. Servi ao Senhor com temor e tremor, porque Deus não é brincadeira. Servir a Deus. Estou encerrando também. Vocês vão ter a oportunidade de, se você ficar na nossa escola em áudio amanhã, a parte número 2, nós vamos falar disso bem aqui, tá bom? Sobre o servo do Senhor. Vamos aqui, ó. Aqui eu quero falar sobre o servo. Glória a Deus. Lucas 12. Estou terminando. Te acalma aí que já vou passar. São 9 horas. Lucas 12. Aqui, ó. 45. Diz, ó. Eu quero começar desde o verso 42. Diz, ó. Disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os bens o porá. Verso 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que é sobre a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Olha aqui, servo que vai queimar no fogo. Mas o que não soube fez coisa digna de açoite, com poucos açoites será castigado. Quer dizer, tem gente no inferno que vai sofrer menos e outros vão sofrer mais. A partir dele, 48 diz: e a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu escrevi um livro, que nós temos mais de 100 livros publicados, tudo eu faço é dar de graça pelos áudios. Um deles chama-se Tirando Minha Máscara Diante de Deus. Sabe por quê? Quando Jesus voltar, Mateus 24:51 é o tema desse livro. O tema desse livro, ele diz: quando eu voltar, eu vou pegar o mau servo, eu vou dar sua parte com os hipócritas, lá haverá grande ranger de dele. Sabe o que é um hipócrita? É aquele que vive como se fosse uma brincadeira. Deus chamando ele para servir, para dar 1 bilhão de coisa boa. E ele diz: eu faço do meu jeito, faço do jeito que eu quero. Eu canto aqui, eu prego do meu jeito, mas lá fora eu faço o que eu quero. E o mundo não vê o cristianismo que eu preciso mostrar para eles. E Deus vai tirar essa máscara. Quer dizer, lá ele vai dizer: você nunca me serviu. Mateus 7:23. Ele diz: aquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, preguei no teu nome, não te conheço. Aparta-te de mim, tu que pratica iniquidade. Então, querido, o Evangelho é para te dar riquezas tremendas no céu. Lá no céu, Mateus 25:23, Jesus disse que um dia ele vai dizer: muito bom, servo bom e fiel, no pouco tu foste fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então no céu tem muito elogio, muita coisa boa para nós, mas aqui nós temos que ser servo bom e fiel. Quando servo bom e fiel tem aqui, diga glória a Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, amém. Amém.